Então vamos lá. Selecionei aqui algumas questões de pressão arterial. É um pouco difícil achar questão de pressão arterial isolada, né? Sempre envolve outro assunto, e tentando não fugir muito do que foi visto, né? Porque quando você estuda fisiologia da pressão arterial, esse conhecimento ele não é só para a fisiologia da pressão arterial. Ele é útil para entender a hipertensão arterial, fármacos, outras patologias que estão associadas à pressão arterial e etc. Tá? Então vamos lá. Essa questão aqui é uma questão para o cargo de técnico de farmácia, Prefeitura de Caturité, de 2023, recente, né, na Paraíba. E ela fala o seguinte: são fármacos utilizados para o controle da hipertensão arterial. Tá, aqui são fármacos, né? Por que eu botei essa questão? Porque com a fisiologia você consegue responder ela. Então, aqui você tem o seguinte: eu não tenho conhecimento desses fármacos todos, tá? Mas eu sei que a hidroclorotiazida e a losartana são dois diuréticos, né? E também vasodilatadores, tá? Bem como o captopril. Então a hidroclorotiazida é um diurético que não é de alça, né? Um tiazídico da classe dos tiazídicos, e a losartana também é um diurético, tá? E também tem efeito vasodilatador. E aí a gente relembra que a pressão arterial ela vai depender do débito cardíaco e da resistência vascular, né? Então o débito cardíaco ele se remete a volume, e a resistência vascular ela se remete a se o vaso ele está fechado ou se ele está dilatado, né? Então, vaso constringido, eu tenho um aumento da pressão arterial, e o vaso dilatado, eu tenho redução da pressão arterial, tá? E aí quando eu reduzo o volume, se eu reduzir o volume, eu reduzo a pressão. Se eu reduzir a resistência, o vaso dilata, e eu reduzo também a pressão arterial, tá? Então todos esses fármacos aqui da letra B, eles são diuréticos, eles reduzem volume e reduzem pressão. Captopril, gente, ele é um medicamento da classe dos inibidores da ECA. A ECA é aquela enzima conversora da angiotensina, então ele inibe a ação da ECA, e você não tem conversão de angiotensina 1 em angiotensina 2, e aí o vaso, né, já que a angiotensina 2 ela é uma vasoconstrictora, o vaso passa a não constringir e ele passa a dilatar. Bem como a não conversão reduz a liberação da aldosterona pela suprarrenal, e aí o indivíduo ele passa a urinar mais, ele também tem um efeito diurético, tá? E aí você tendo um efeito diurético, você reduz volume, fazendo ações vasodilatadoras, perdão, você acaba que reduzindo a pressão arterial, tá? Então esses três fármacos, eles são medicamentos que fazem efeito diurético e vasodilatadores, e também são vasodilatadores, né? E aí eles acabam controlando a pressão arterial. Eu não sei o efeito dos outros medicamentos, tá? Mas eu sei que esse está certo. Pode ser que tenha uma outra resposta aqui, né? Isso aqui está certo. A outra questão que dá pra gente responder com o conteúdo dos vídeos de pressão arterial é essa aqui, né? Algumas a gente precisa fazer um esforçozinho, mas com a fisiologia ajuda bastante lá. Aqueles conceitos que a gente viu de pressão arterial. Beleza. Vamos lá. A hipertensão, essa aqui é o cargo para fisioterapeuta da área cardiovascular, ainda em 2023. A hipertensão arterial sistêmica apresenta uma fisiopatologia complexa e multifatorial, com modificações estruturais e fisiológicas, em particular nos sistemas vascular, renal e neural. Com base nessa afirmação, marque a alternativa que corresponde à modificação estrutural e fisiológica do sistema renal na hipertensão arterial, né? Então aqui tem um ponto interessante. Rarefação capilar, aumento da rigidez arterial, são alterações vasculares, né? Alteração renal, a gente viu lá que ela tem a ver com o sistema renina, angiotensina, aldosterona. Então a gente vai procurar algo semelhante a isso.
Aumento da razão parede barra diâmetro das arteríolas, tá? Então, mesmo que a razão entre a parede, né, e o diâmetro da artéria aqui, vamos supor que ela fique com um diâmetro maior, mais grossa, isso gere vasoconstricção, isso aqui aumenta a pressão arterial, ainda assim ele não tem relação com o rim, também é uma relação vascular. Diminuição da sensibilidade barorreflexa, então os barorreflexos eles são controles neurais, tá? E aqui você tem, né, o nosso gabarito, que é o aumento da renina plasmática. Então vale lembrar que a renina, ela é a substância liberada pelos rins, onde ela é convertida em angiotensina 1, angiotensina 2, estimula a liberação da aldosterona, e tudo isso faz vasoconstricção, retenção hídrica, aumentando o volume e resistência vascular, aumentando a pressão arterial. Então o rim, ele faz controle aqui da nossa renina. Vamos ver aqui a questão 21. Ela aborda a pressão arterial. Tá, beleza. Quando a pessoa passa do decúbito dorsal para a posição ortostática, ocorrem as seguintes alterações compensatórias. Isso aqui não tem nada a ver, quer dizer, tem a ver, né? Mas não teve nenhum tipo de abordagem nos vídeos de pressão arterial. Mas só para que vocês entendam, tem uma coisa chamada hipotensão ortostática. O que seria isso? O ortostatismo é a posição em pé, né? Então, quando algumas pessoas, em alguns momentos, elas podem sofrer queda da pressão arterial ao se levantar bruscamente, ou da posição sentada para em pé, ou de deitado, né? Aqui da decúbito dorsal está deitado para em pé. Principalmente de deitado para em pé, pode ocorrer do sangue ficar preso em membros inferiores, quando você está na posição deitada, e aí você se levanta, a musculatura contrai, comprime os vasos sanguíneos, o sangue fica ainda mais preso, e aí você tem ali uma leve redução de volume cardíaco, né, de débito cardíaco, e isso dá uma queda da pressão arterial. E o que é que a questão quer aqui, né? Então, saibam que existe a hipotensão ortostática, quando você se levanta bruscamente, você tem uma queda da pressão. O que é que teu corpo faz? Ele tenta corrigir isso. Como é que ele vai corrigir, né? Vale lembrar aqui, ó, pressão arterial ela é igual ao débito cardíaco vezes a resistência vascular, ou resistência vascular periférica, que é volume e resistência. Então, para corrigir essa hipotensão, a gente teria diminuição da pressão arterial sistólica e da frequência cardíaca, não. Aumento da pressão arterial diastólica e da frequência cardíaca, pode ser. Aumento da força de contratilidade cardíaca e da frequência cardíaca, e diminuição da força de contratilidade cardíaca e da frequência cardíaca. Aqui você teria duas alternativas, né? Só que essa letra C aqui está mais completa. Por quê? Porque ela está mexendo no inotropismo, que é a contratilidade, né? Então você aumenta a força de contração, tá? Aumenta a contratilidade, que é o inotropismo. Contratilidade. Opa. E aí você vai aumentar o volume sistólico. O coração vai bater mais forte e vai gerar mais volume. E você vai aumentar aqui também o que? A frequência cardíaca. Tá? O aumento da frequência cardíaca e o aumento da contratilidade nada mais é do que o aumento do débito cardíaco. Então você aumenta o volume na tentativa de melhorar essa pressão arterial. Então aqui ele perguntou as seguintes alterações compensatórias, né, da hipotensão ortostática. Então aqui estaria correto. Letra B também está certa, tá? Isso aqui poderia até ser uma questão que caberia recurso, já que ele não pede a mais correta, ele pede para você dizer a resposta, né, do organismo. Mas essa aqui está mais completa assim, a letra C, tá? Vamos ver o próximo. De acordo com os princípios básicos da função circulatória, é correto afirmar que o sangue que flui para cada tecido do corpo é controlado de acordo com as necessidades. Então aqui, na verdade, é sobre circulação, né? Não é nem sobre pressão arterial diretamente. Mas foi abordado um pouco de circulação lá no início do vídeo. Então, o sangue que flui para cada tecido do corpo é controlado de acordo com as necessidades do tecido. Aqui já tem nosso gabarito.
Então, a circulação ela é proporcional à demanda, né? Então, se você precisa de mais sangue, o corpo tende a bombear mais sangue para os tecidos. O sangue que foi para cada tecido do corpo é controlado de acordo com as necessidades do tecido. Isso aqui é verdade, tá? 56 aqui. Essa aqui é uma questão bem besta, né? Eu selecionei aqui porque é uma questão muito besta aqui. No uso da classificação internacional de funcionalidade, né? Aqui em cima vai estar sempre a referência da banca, do concurso e etc, né? Do ano. Incapacidade de saúde. Quando caracterizamos as funções do corpo no momento da avaliação, o capítulo trata da classificação das funções, sistema cardiovascular, hematológico, imunológico e respiratório. E especificamente, a categoria B420 trata das funções relacionadas à pressão sanguínea. A subcategoria que se refere à deficiência de hipotensão o que é hipotensão? Aumenta a pressão? Não, então o termo hipo é redução, né? Tensão significa pressão, tá? Que ele se refere à hipotensão arterial, né? Ou hipotensão sanguínea. Diminuição da pressão sanguínea, tá? E nós temos manutenção da pressão, não. Alteração positiva na pressão, não. Hiporredução. Então aqui é uma questão bem... Alteração negativa na pressão sanguínea. Na verdade é a diminuição da pressão, não é alteração negativa, tá? A pressão ela não negativa, ela reduz. Então aqui não tem muito que estar discutindo. Você vê uma questão besta dessa, né? Quais variáveis são importantes para mim? Essa aqui é de fisioterapeuta também, Rio de Janeiro 2023, assessoria e consultoria limitada, Gualimp, tá? Quais variáveis são importantes para a mensuração da pressão arterial nos seres humanos? Então, a pressão arterial ela vai ser um produto do débito cardíaco vezes a resistência vascular periférica. Então, aqui você tem a resposta, né? Resistência periférica e saturação sanguínea, saturação não tem nada a ver. Volume sistólico e frequência cardíaca, sim, tá? Só que essa aqui tá mais completa, né? Porque aqui ele fala só de volume. Volume sistólico e frequência cardíaca é o débito. E na verdade a pressão ela é influenciada tanto pelo débito quanto pela resistência. Então aqui a letra A tá completa, a letra C tá incompleta. Débito cardíaco e saturação sanguínea não. Saturação não tem nada a ver com pressão arterial, tá? Então esse é o nosso gabarito. Um abraço.